cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero deixar aqui uma palavra para a sua meditação. Eu visto que eu falo não só por mim, mas eu digo por todos, quando eu falo que nós estamos com saudades de estarmos nos reunindo, adorando a Deus juntos, congregados, mas devido aí às precauções, uma prevenção, seguindo as recomendações médicas, nós estamos aí nos guardando, estamos aí nessa quarentena, mas daqui a pouco já normaliza e nós já estaremos voltando novamente aos nossos dias, aos nossos horários de culto, adorando a Deus juntos. E nesse momento quero deixar aqui uma palavra de reflexão para a sua vida, que está em João, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1. Vamos estar fazendo aqui a leitura de alguns versículos, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui as últimas instruções de Jesus Cristo. Jesus dando as suas últimas instruções antes dele passar pelo Calvário, antes dele sofrer a cruz. E aqui Jesus está dando os seus últimos conselhos, os seus últimos ensinamentos aos discípulos. Depois de 3 anos ele está com os discípulos, ensinando eles na prática, falando sobre a oração, ensinando como orar, ensinando como buscar a Deus. Agora, nesse momento, Jesus está dando as suas últimas instruções, as suas orientações para os discípulos. E é interessante porque nessa orientação, nessa palavra que nós acabamos de ler, conforta o nosso coração. Porque Jesus, dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 14, no qual eu fiz aqui a leitura, a gente já começa de início vendo aqui Jesus, uma palavra de consolo. Jesus consolando os discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, não se perturbe, no grego, não se agite, no sentido de agitar as águas, não se agite, não fique preocupado. E Jesus dizendo para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não se agitem, porque Jesus sabia o que aconteceria por sequência, o que os discípulos sofreriam. Eles veriam Jesus Cristo sendo crucificado, eles veriam o seu Salvador, o seu Mestre, sendo açoitado, sofrendo, e viriam ele ascendendo aos céus, e ele não estaria com eles, fisicamente falando. Mas aqui é uma palavra que Jesus deixa para eles. Claro que Jesus já tem ensinado eles, tem falado, já preparando eles, durante esses 3 anos, que ele passaria pela cruz, que ele morreria, mas que ele também ressuscitaria. Só que agora, nesse momento ali, porque falar é uma coisa, agora quando você está vivenciando aquele momento, e Jesus sabe que os discípulos vão vivenciar aquele momento, mas Jesus já dá aqui uma palavra de consolo: não se perturbe, não se preocupe. Aqui não é um homem falando, não é eu falando, não é qualquer um falando. Não é o pastor falando, o pastor presidente, não é o presidente da república dizendo para você: não se preocupe. Não, aqui é o próprio Cristo dizendo: não se preocupe, não turbe o vosso coração. Porque a gente sabe que a gente fica preocupado. O que agita o meu coração, o que perturba o meu coração, são as circunstâncias da vida, são as tempestades da vida, são as agitações da vida, os problemas, as circunstâncias que me levam às vezes a me agitar, a me desesperar. Estamos vivendo num contexto tanto que complicado. O vírus aí, tantas pessoas, a gente liga a televisão, ouve rádio, só se fala disso. Se fala da pandemia. Porque Deus permitindo também, porque muitos estavam brincando com a santidade de Deus, e com a santidade de Deus não se brinca. Também, da mesma maneira, Deus despertando alguns também, muitos, para buscarem a Ele, para se voltarem a Ele com essa pandemia. Mas nós vemos que muitos, devido a essa circunstância, a essa situação, estão desesperados, entrando em depressão. Mas há uma palavra de Cristo aqui: não se turbe o vosso coração. Credes
em Deus. Jesus disse, não se turbe, não se desespere, não se preocupe. É fato que nós devemos fazer como salmista, dizendo, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, porque ele está fazendo uma pergunta. Eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele olha para os montes e ele clama, mas de onde me virá o socorro? Porque nos montes ali haviam as pessoas, os judeus teriam construído vários deuses. E iam nos montes lá, muitos iam adorar esses deuses, dizendo que estavam, ao mesmo tempo que ofereciam sacrifícios ao Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, também entregavam aos outros deuses. Mas o salmista está dizendo, olhando, eu olho para os montes, mas o meu socorro vem de onde? Não vem do monte, não vem daqueles deuses em que alguns estão indo lá adorar, em que alguns estão indo de uma maneira uma divisão de pensamento, né, adorando ao Deus verdadeiro e adorando ao mesmo tempo um Deus de pedra, um Deus construído por mãos humanas. Mas o salmista está dizendo, eu levo os meus olhos para os montes, aonde as pessoas estão confiando lá, às vezes confiando naquele pau, confiando naquele Deus, naquele ídolo, onde as pessoas muitas vezes estão olhando para o monte, olhando para a circunstância, mas eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, vem lá do céu. Ele olha para Deus. O meu socorro vem de Deus. O teu socorro vem de Cristo. Eu preciso confiar, eu preciso ter fé. E a fé materializa o invisível. Eu preciso, de fato, ter fé. Jesus está dizendo para os discípulos, credes em mim. Vocês estão há tanto tempo comigo, mas vocês precisam crer. Porque os discípulos, eles vivenciaram alguns momentos com Cristo em que eles não exercitaram a fé. Estavam na tempestade, estavam no barco em alto mar, a tempestade quase o seu barco afundando no meio da tempestade, a tempestade engolindo eles, as ondas grandes vindo sobre eles, e eles se desesperaram. Em vários momentos. Eles pensavam que estavam confiando em Jesus. Eles pensavam que eles estavam exercitando a fé e não estavam de fato. E no próprio versículo anterior, Jesus vai dizer já para eles, para os discípulos, dizendo que vocês por onde eu vou, vocês não podem me seguir. E Pedro vai dizer que por ti eu daria minha vida a Jesus. E Jesus fala, não, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E Pedro de fato negou. Ele pensava que confiava. Ele pensava que ele exercia a sua fé. Porque a confiança, a fé, vai ser colocada em prática no momento da situação, no momento da dificuldade do problema. Quando o problema se levantar. Porque é muito fácil quando nós estamos reunidos num culto, quando nós estamos reunidos num momento ali, num debate ali, numa conversa da Bíblia, quando nós estamos reunidos e falando sobre fé. Isso é muito fácil. Estamos na teoria. Mas é quando coloca-se em prática, quando se levanta uma prova, quando se levanta uma dificuldade. Aí sim, eu preciso colocar em prática a fé. Aí que eu exercito a minha fé. É muito fácil falar de fé, mas é preciso exercitar a fé. Eu preciso colocar em prática. Jesus disse, credes em Deus, credes também em mim. Só que agora que eu acho interessante, porque tá difícil, tá. É complicado? É complicado. Nós estamos vivendo num contexto difícil. O mundo está indo de mal a pior. Sim. E continuará indo. As pessoas estão sofrendo, pessoas se desesperando, epidemias surgindo, terremotos, furacões. Está tudo piorando. A tendência é piorar mesmo. Parece que a gente está, parece que estamos sendo cercados. Parece que Deus está cercando cada vez mais. E assim, dessa maneira, Ele está nos provando, fazendo esse cerco, nos mostrando que nós precisamos olhar para Ele, que nós precisamos crer nele. E aqui, que nós precisamos também entender essa palavra de Jesus, que Ele diz para os discípulos, na casa de meu Pai há muitas moradas, no versículo 2. Primeiro, não se turbe o vosso coração, não se desespere, não fique agitado, calma. Tenha fé, confiança. E agora Jesus dá uma palavra de esperança. Uma palavra de conforto. Essa esperança, essa palavra que Jesus fala para
para os discípulos que confortam o meu coração, me traz esperança. Ele diz que na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos no sentido de muitos aposentos. Onde o meu pai habita, há muitos aposentos, há um lugar preparado para mim, para você. Ele diz assim, se não fosse assim eu vou teria dito. Se de fato não existisse um lugar, eu diria para vocês que não existe um lugar. Eu não enganaria vocês porque Jesus não engana ninguém, não ilude ninguém. Glórias a Deus por isso, Jesus não ilude. Quem ilude é o diabo, é Satanás, que tem iludido muita gente, que tem iludido muitos jovens, mostrando que a balada é melhor, mostrando que se embriagar é a melhor coisa, que se prostituir, que se drogar é a melhor coisa, é top, é a melhor curtição da vida. Não, esse é o diabo iludindo. Mas agora Jesus, ele não nos ilude, Jesus mostra a realidade para nós, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade do jovem. Aleluias. Que diz assim, Jesus falando que na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar e vou voltar. Jesus fala, eu vou preparar lugar e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Essa é a esperança do versículo 3, Jesus vindo e voltando. Já diz o texto, já em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus subindo aos céus, 2 anjos, eles descem e falam para os discípulos, falam para os apóstolos e para toda a igreja que estão ali naquele momento, para todos esses cristãos. Eles olham e falam para eles, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês viram subir, descerá, voltará. E aí os anjos confirmando que Jesus, a palavra que Cristo deixou aqui, e com certeza nesse momento eles lembram do que Jesus falou, de fato que ele virá outra vez para buscar. Jesus está voltando. Ele foi preparar lugar para nós há 2000 anos atrás, mas ele disse que voltaria. É uma palavra de esperança. Vemos que passou-se o tempo, os apóstolos deram a sua vida, deram a sua vida por amor a Cristo, foram martirizados, foram matados ao fio de espadas, foram decepados, tiveram as suas cabeças decepadas. Sim, foram arrastados por cavalos pelo meio da cidade, mortos esfolados vivos. Sofreram queimados, foram crucificados. Pedro foi crucificado de ponta cabeça porque ele não se achou merecedor de ser crucificado igual ao seu mestre. Sofreram açoites, sofreram injúrias. E vamos olhar lá em Hebreus capítulo 11, no Galeria dos Heróis da Fé, o que aqueles homens sofreram, cerrados ao meio, sofreram tantas coisas, tantas humilhações, homens do qual o mundo não era digno. E foi se passando o tempo. As pessoas foram dando a sua vida porque entendiam que Cristo nos deu a vida e que Jesus logo voltaria. Haveria uma esperança, havia uma esperança. E por que você se desespera? E por que eu me desespero quando acontece algo como está acontecendo hoje? E a gente às vezes fala que nós estamos no caminho, mas quando acontece algum problema como está acontecendo, a gente se desespera e acaba se desviando do caminho. Acaba dizendo que está em Cristo, mas na verdade quando acontece algum problema, alguma dificuldade, nós nos abatemos, nos preocupamos e nos desesperamos. E Jesus disse que Ele é o caminho. Então nós devemos, se nós estamos nesse caminho, nós não precisamos nos desesperar. Porque Ele é o caminho e nós estamos nessa verdade. Nós pregamos a verdade, seguimos a verdade e seguimos a vida. Jesus é a vida. Glórias a Deus. E essa palavra que eu deixo para a sua meditação nesse dia. E Deus tem algo preparado especialmente para nós. Ele tem a vida eterna para nós. Daqui a pouco Jesus volta e nós estaremos com Ele, desfrutando da vida eterna. E o que é a vida eterna? É estarmos vivendo eternamente com Cristo, longe, nunca mais vivenciando o pecado, longe de tudo isso, de tudo aquilo que nos rodeia, e estamos vivendo com Cristo eternamente, para sempre, regozijando-nos com Cristo, com a presença dEle. Estamos com Ele, estamos literalmente nele, estamos junto ali com Ele. E eu quero só para encerrar deixar aqui um texto de 1 Tessalonicenses para a sua meditação, no capítulo 5 e do versículo 6. Jovem, meu amigo, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, estejamos acordados, despertados. Há muita gente dormindo. E até a igreja, infelizmente, tem alguns que se dizem cristãos que estão dormindo. E essa palavra vem para nós também. Não durmamos, mas vigiemos. Vigie.
Jesus está voltando. Não brinque. Não brinque de ser crente. Não é tempo de nós brincarmos. Não é tempo de nós estarmos brincando de sermos crentes. É tempo de nós levarmos uma vida de santidade. É tempo de nós pregarmos a palavra de Deus e falarmos de Jesus. Eu quero nesse momento fazer uma oração com você. Eu quero estar orando por você e orando para que você esteja firme, esteja vigilante, não caindo na tentação, porque o diabo é astuto. Ele está fazendo de tudo para fazer a sua igreja cair, para agarrar alguns, para tentar desfocar alguns, tirar a atenção de alguns, que é a atenção em quem? Em Jesus Cristo. Que Cristo, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso foco. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo para nós. E eu vou estar orando por você. Em nome de Jesus, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Não tem pandemia que veio prevalecer sobre a sua vida. Apenas creia nessa palavra. Jesus é lindo, é superior a tudo. É um nome sobre todo nome. Não tem nada que impede o agir de Cristo na sua vida. Não temas, não se desespere por esse momento, não se preocupe. Fique tranquilo, fique calmo, tenha bom ânimo. Jesus, Ele consola o teu coração. Jesus está contigo. Jesus, Ele nunca nos abandona, nunca nos desampara, jamais. Ele está conosco. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, louvamos o teu nome e louvamos por essa palavra de consolo ao nosso coração, palavra de esperança para a nossa vida. E nesse contexto, Pai, em que nós estamos vivendo, em que nós estamos vivenciando, meu Pai, nessa pandemia, Pai, isso que está acontecendo nesses últimos dias, meu Pai, que tem tirado muita gente, meu Pai, tem tirado a alegria de muita gente, tem tirado, Senhor Jesus, muita gente, tirado o sono de muita gente, muitos abatidos, desesperados, entrando até em depressão, a gente vê por aí, a gente ouve por aí, mas nesse momento em que nós estamos, meu Pai, que nesse momento, nesse tempo de crise, nesse tempo difícil, nós te louvamos, meu Pai, nós elevamos os nossos olhos para Ti e pedimos, meu Pai, o Teu socorro e clamamos pela Tua misericórdia e clamamos pela Tua graça, pelo Teu poder, Deus maravilhoso, e reconhecendo que não somos nada e que dependemos totalmente de Ti. Nesse momento, meu Pai, esse jovem agora que ouviu essa palavra, meu Pai, esse irmão, meu Pai, essa irmã, Senhor Jesus, essa vida que está ouvindo aí, meu Pai, Deus maravilhoso, quem sabe ainda não é, que ainda, quem sabe, não tomou uma posição ainda de reconhecer a Ti como Senhor e Salvador, de entregar a sua vida a Ti, mas que nesse momento está ouvindo essa palavra, também da mesma forma, meu Pai, alguém, quem sabe, aleluia, que está afastado também, está ouvindo essa palavra também, meu Pai, Deus maravilhoso, que eu só possa estar, Senhor Jesus, entrando com providência nessa vida. Essa vida agora seja transformada pelo Teu poder, meu Pai, pelo poder da Tua palavra. Possa ser transformada, meu Pai, seja tocada pelo Espírito Santo, a ponto de agora reconhecer, aleluia, que depende de Ti, que precisa de Ti, e possa confessar o Senhor na sua vida, possa confessar o Senhor como Salvador da sua vida, da sua alma, nesse momento, meu Pai. Nós Te louvamos e eu intercedo por vida de cada jovem, meu Pai, que quem sabe está agora abatido, preocupado, desesperado, quem sabe, meu Pai, aflito, Deus maravilhoso, quem sabe enfraquecido pelo momento, mas que o Senhor possa estar fortalecendo esse jovem, meu Pai, dando graça para ele nesse momento, fortificando, restaurando a sua vida, restaurando os seus sonhos, os seus projetos, que o Senhor já colocou nos seus corações, meu Pai, glórias a Deus, há uma esperança, há uma palavra de esperança para nós, e nós Te louvamos por esse momento, nós Te engrandecemos, meu Pai, crendo na vitória, crendo no Teu agir, meu Pai, aleluia, no Teu agir sobre a vida do Teu povo, sobre a vida daqueles que confiam em Ti. Deus maravilhoso, eu intercedo por cada um nesse momento, meu Pai, por cada jovem, por cada vida, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra no seu coração. Jesus tem o melhor. Não se desanime. Corra atrás dos sonhos. Não se esqueça que Deus tem o melhor para nós. Continue a vida continua se Jesus não voltar. Continue lutando, continue batalhando pela fé. Continue batalhando em nome de Jesus. Porque Jesus tem o melhor para nós. Deus abençoe a sua vida.